podcast recomeçar, porque sempre existe o recomeço, não, Fernanda? É isso aí. Boa tarde, povo de Deus. Hoje o podcast tá incrível. Tô recebendo aqui, gente, a missionária Aline Carvalho. Se apresenta pra esse povo aí, minha amiga. Primeiro eu quero agradecer o convite. É muito bom poder estar aqui fazendo parte do podcast Recomeço. Eu estou muito feliz. Meu nome é Aline Carvalho, missionária da Casa do Senhor, pregadora pela misericórdia. E eu tenho certeza que esse podcast será bem produtivo na vida das pessoas que estão em casa nos ouvindo. Eu creio que vai ser incrível. Com certeza. Então compartilha pro papagaio, pro filho, pro marido, pra irmã, porque eu tenho certeza que o testemunho da Aline vai edificar a sua vida. Em Aline, nome de Jesus. a gente tá no podcast Recomeçar, e recomeçar é voltar a um lugar de partida, lugar de recomeço. E aonde na sua vida que foi necessário recomeçar? Por algumas vezes na minha vida eu tive que entender que eu precisava recomeçar. Não é só porque nós somos cristãos que nós não temos que, muitas das vezes, parar, refletir e perceber que o recomeço é necessário. Sim. Na minha vida foi algumas vezes. Eu, missionária da Casa do Senhor hoje, mas antes de ser missionária, filha de uma missionária, que hoje é pastora. E a minha vida, a minha infância, a minha juventude não foi muito fácil. Eu vim de um lar disfuncional, aonde meu pai e minha mãe, eles divergiam muito dentro de casa, brigavam, eles não tinham uma conexão, não tinham um diálogo dentro de casa, e isso prejudicou muito, não só a minha criação, como também os meus irmãos também, eles sentiram o peso desse lar disfuncional. Mas, para a glória do nome do Senhor, hoje eu vivo o cumprimento de promessas. Amém. Minha mãe, missionária da Casa do Senhor, minha mãe foi alcançada por Jesus. Eu ainda não havia nascido. E quando eu nasci, já em um lar cristão. Meu pai extremamente boêmio. Eita. Homem frequentador de botequim. Meu Deus. Baladeiro, mulherengo, imagina. Minha mãe transformou toda a vida dele, porque minha mãe também frequentava a barraca, como meu pai. Sim. Teve a vida dela transformada, optou por seguir Jesus. E desde essa decisão que minha mãe tomou, ela começou a viver um caos, literalmente, dentro de casa. Eu costumo dizer que o inimigo tentou travar o ministério da minha mãe e aquilo que tinha por fazer na nossa família através da bebida, das brigas, das confusões. Meu pai foi um homem que não colaborou em nada para minha mãe ser como ela é, a mulher de fé que ela é até o dia de hoje. Amém. Nós assistimos brigas, agressões, confusões dentro da nossa casa, e eu fui criada assim. Fui criada no extremismo da religiosidade, porque minha mãe não tinha a mente que ela tem hoje, ouvindo que qualquer coisa me levaria para o inferno, e sendo criada por um pai que dizia para mim assim: não, a vida é para ser vivida, então viva ela com liberdade. Sendo que a liberdade que meu pai nos ensinava era a libertinagem, sim, a promiscuidade, bebida, balada, zoação. Então eu fui vivendo nesses dois extremos. Na minha casa não tinha opção. Filho de crente tinha que estar na igreja. Então eu fui criada assim aos 12, 13, 11, indo para a igreja. E quando eu fui experimentando um pouco da liberdade, que minha mãe conseguia manter a gente na rédea, mas até onde ela podia, porque meu pai não colaborava em nada. Sim. E conforme eu fui crescendo, eu fui optando por viver a vida no mundo. E foi aí que eu entendi que estar na igreja não é ser verdadeiramente um cristão. Um cristão precisa nascer de novo. Eu digo isso e eu disse isso essa semana, que não basta só criar o filho na igreja. Você precisa revelar Cristo dentro de casa. Aleluia. Hoje eu sou cristã não pelas vezes que minha mãe me obrigou a estar na igreja, mas por aquilo que eu vi ela fazendo dentro de casa. Vida de oração, vida de devoção, renúncia, um ministério que ela levou aos trancos e barrancos. E o tempo da minha mãe era totalmente diferente do meu tempo hoje. Hoje a igreja, graças ao bom Deus, está bem esclarecida acerca de algumas coisas. Meu pai não queria casar. Meu pai não queria dar o nome dele para minha mãe. Minha mãe já tinha 4 filhos, precisava manter esses filhos, e para manter ia se sujeitando a tudo que ela vivia com meu pai. Meu pai sempre foi um excelente pai, mas em compensação um péssimo marido. Eita, meu Deus. E minha mãe não podia sentar nem nos bancos da frente da igreja por ela não ser casada com meu pai.
E ela era muito ofendida pelos cristãos que não conseguiam entender a realidade dela. Mesmo assim, ela perseverou. Minha mãe fez do púlpito dela as ruas, os bares, porque era ali que ela pregava. Vivendo um sofrimento terrível dentro de casa. Sendo agredida pelo meu pai e tendo trabalho com os filhos, porque os filhos foram crescendo, foram fazendo as suas escolhas e escolhas que entristeciam o coração dela. Sim. Eu comecei a ter um encontro com a bebida, e a bebida ela passou a ser uma realidade na minha vida por conta da minha vida sentimental. Extremamente carente, eu achava que a minha carência era falta de homem, falta de um companheiro, um namorado, e eu descobri que na verdade a minha carência era a falta de Deus. O vazio que tinha no meu coração não foi preenchido por homem nenhum que passou na minha vida. Aleluia. Eu passei a ter relacionamentos e esses relacionamentos começou a replicar um ciclo que minha mãe viveu e eu comecei a replicar esse ciclo na minha vida. Eu tive um relacionamento no passado, aos 22 anos, e nós fomos morar junto e eu passei por situações terríveis nesse relacionamento, agressões, ameaças, idas e vindas da delegacia, promessas das quais nunca foram cumpridas, e desse relacionamento nasceu o meu filho, que hoje tem 17 anos, que é um filho maravilhoso. E eu costumo dizer que Deus ele permite que a gente faça as coisas da nossa maneira. Sim. Eu fiquei tão revoltada com esse relacionamento, porque Deus me criou para viver a plenitude da promessa. Sim. E minha mãe sempre embutiu isso no nosso coração. Você é uma menina que vai casar, ter a sua família, seu esposo, vai viver seu ministério. Na época eu ria, achava graça, que eu não entendia o que ela me dizia. Sim. Mas eu sonhava assim. Sonhava com casamento, sonhava com um relacionamento onde nós pudéssemos compartilhar muitas coisas. E isso não aconteceu. E foi aonde a revolta entrou no meu coração. Eu pensei assim, já que ele faz comigo, eu também vou fazer com ele. Só que no ato de replicar o que ele fazia comigo, eu não machucava ele, eu feria a mim mesmo. Sim. E o nosso relacionamento acabou e eu resolvi me jogar no mundo, e me jogar literalmente. Eu passei uma crise financeira muito grande, porque era muito nova, com um filho pequeno. Ele me abandonou com essa criança. Eu não tinha um suporte familiar, porque a minha família disse, você quer esse relacionamento? Então a gente vai deixar você viver esse relacionamento. A família era contra, né? Porque via o que a gente passava. Meu pai quase foi baleado por esse relacionamento, por essa pessoa que atirou contra o meu pai. E eu resolvi, falei, eu quero viver, então eu vou viver. Ele me abandonou e uma amiga, na época que era bem sucedida financeiramente, ela me fez uma proposta. Ela disse, o que você acha de você ir num lugar comigo, onde eu trabalho? E lá eu tenho certeza, você é muito bonita, tem uma boa aparência. Lá eu tenho certeza que você vai conseguir colocar a sua vida financeira em ordem, porque é inadmissível você ter uma criança pequena, não ter leite, não ter como manter, não ter fralda. E eu resolvi ir. Confesso que quando eu cheguei lá, eu fiquei espantada, era um privê, uma casa de programa, onde as meninas faziam um programa. Eu falei, meu Deus do céu, aquilo dali era algo terrível para mim, algo novo. E eu falei, não vou me envolver com isso, não vou ingressar nisso. E ela tentou fazer minha cabeça, não conseguiu. E eu costumo dizer que Satanás, ele é oportuno, ele espera o momento exato para poder te fisgar, te laçar. E ela conseguiu um trabalho para mim num restaurantezinho, um lugar que vendia salgadinho, de um português. Eu fui trabalhar lá e todos os dias eu ia servir aquelas meninas, levar salgado para elas. E aquilo que para mim era terrível começou a se tornar um ambiente muito normal. Meu Deus. Por eu estar ali todos os dias, aquele lugar tenebroso, onde tinha cabines, onde tinha luzes escuras, onde tinha imagens expostas pela casa, mulheres nuas, que eu falava, meu Deus, eu não fui criada para isso. Começou a se tornar um ambiente comum para mim. E quando a necessidade foi apertando, eu disse, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. E eu fui primeiro para uma casa noturna, mais chique, mais elaborada, mais bonita. E ali começou o aliciamento da vida, da prostituição na minha vida. E eu fui me afundando. Então, para eu manter aquela vida
de prostituição, eu comecei a criar uma fuga pro entorpecente, pra bebida, para eu manter aquela vida de prostituição. Isso foi acabando, foi minando o pouco de temor que eu tinha no meu coração, e não digo nem de temor à palavra, porque verdadeiramente eu não conhecia a palavra, mas o temor que eu tinha em relação à educação que a minha mãe me deu. E eu fui me afundando ali, me revoltando, e relacionamentos frustrados. E eu me lembro que eu encontrei uma pessoa dentro de uma casa noturna, e essa pessoa falou: meu Deus, esse lugar aqui não é pra você, vou te tirar daqui. A gente ingressou em um relacionamento, e ele começou a me ajudar a criar meu filho, só que depois o relacionamento acabou, e eu fiquei extremamente mais revoltada, e eu voltei pior. Dizem, né, que quando a gente... E eu fui pra igreja nessa época, eu fui pra igreja, mas não deixei o Espírito fazer uma transformação verdadeira em mim. Eu queria estar na igreja, mas com os meus conceitos, com a minha mentalidade errônea, da minha forma, fazendo as coisas do meu jeito. E nesse intervir aí, as coisas começaram a dar errado, porque processos existem na vida do crente, do descrente. Sim. Nós passamos, mas o crente revela quem ele é, e aonde a sua raiz está firmada é quando os processos vêm. Os processos são reveladores. E eu me descobria, todas as vezes que os processos vinham, que eu ainda não tinha tido um encontro verdadeiro com Deus. Porque eu me revoltava, eu queria as coisas para ontem. E eu achava que quando Deus não fazia as coisas da forma que eu queria, Ele não era digno de me ter. Então, eu ia para o mundo, e eu achava que isso eu ofendia Deus, ofendia as pessoas que não acreditavam em mim. E a minha reputação ia decaindo, mãe solteira. As pessoas do meu bairro falavam lá: a filha da missionária. Olha onde a filha da missionária está, na porta do botequim. A filha da missionária se vendendo. A filha da missionária, um tá com hoje, tá com outra amanhã. E isso me revoltava ainda mais. E quando eu não fazia alguma coisa, as pessoas diziam que eu fazia, eu falava: agora eu vou fazer para provar que quem manda na minha vida sou eu. Interessante que dentro disso tudo, tamanha rebeldia, Deus nunca me abandonou. Deus falava comigo nas baladas, Deus falava comigo dentro da casa noturna, Deus falava comigo no privê, Deus falava comigo na casa de prostituição. Senhor. Hoje eu sei que era Deus falando comigo. E muitas vezes Deus dizia assim para mim: hoje você não vai trabalhar, você vai ficar sentadinha aí nesse sofá, porque hoje eu vou falar com você. Eita. E Deus descia e falava comigo e revelava para mim os projetos que Ele tinha na minha vida. Só que eu falava assim: meu Deus, como é que eu vou viver isso se eu tô aqui? Eu falei: que loucura. E muitas das vezes as pessoas me não entendem. Você tá aqui, você é tão bonita, e você não consegue trabalhar. Você tem que mexer com isso, você tem que mexer com essas questões, você tem que arriar um despacho para sua pombagira, você tem que ver quem está de frente, porque você não consegue produzir, você não consegue trabalhar. E eu acreditava nisso, eu ia para o espiritismo, ia para a mesa branca, para onde me mandavam que eu pudesse lucrar, eu ia para poder tentar reaver aquela situação, mas na verdade era o próprio Deus que falava: hoje você é minha, hoje você vai conversar comigo. E quantas vezes eu encontrei pessoas desviadas lá dentro que diziam para mim assim: teu lugar não é aqui, você tem um brilho diferente, você tem a presença de Deus na sua vida. Talvez hoje muitas pessoas estejam me ouvindo revoltadas com o que anda vivendo e achando que não merecem viver o que estão vivendo, porque nós não conseguimos compreender com exatidão o processo. E por conta do desespero a gente se revolta e a gente faz: peraí que eu vou resolver isso do meu jeito. A vida com Deus, ela traz um peso, sim, de responsabilidade. Tem coisas que eu conseguia levar com muito mais leveza quando eu estava no mundo, porque eu tinha as distrações. Deus não quer que a gente se distraia. Deus quer que a gente encare o processo. Aleluia. E entenda que o processo não é para matar e para envergonhar, é para nos preparar para algo muito maior na nossa vida. Eu quebrei muita cara, pastor. Eu aprendi na marra. E um dia eu cansei. Cansei de beber, cansei de ter amigos por interesse, cansei de viver uma vida devassa, vazia e sem perspectiva.
E eu me lembro que uma vez, muito alcoolizada, porque eu bebia o dia todo, final de semana, e eu fui andando, vagando pela rua, eu nem me lembro ao certo para onde eu estava indo naquele momento. Eu só queria me distrair. Eu era compulsiva por distração, porque eu não queria sentir a dor. Sim. E eu me lembro que meu irmão me encontrou na rua, meu irmão mais velho, e ele disse: minha irmã, pra onde você tá indo? Você tá com roupa do avesso. Você tá praticamente nua na rua, vai pra casa, você tá bebendo demais. Me deu aquele sermão de irmão mais velho. E eu voltei pra casa, eu morava sozinha na época, num quartinho com banheiro. E eu fiz uma oração pra Deus. Eu falei: Deus, eu não aguento mais. Eu sempre orei. Nas adversidades da minha vida, que foram tantas, livramento de morte, eu sempre orei: Deus da minha mãe, se o Senhor existe, por favor, Oh, meu Deus. traz alívio pra minha alma. E naquele dia ali a cachaça passou. Meu Deus. Deus falou comigo poderosamente. Deus falou assim: Aline, o problema é que você quer as coisas do seu jeito. Deixa eu fazer do meu jeito, porque do meu jeito é melhor. E ali eu comecei a me render, não a me converter, porque a minha conversão foi depois de 2 anos, depois dessa experiência que eu tive com Deus. E eu comecei a deixar Deus trabalhar, a deixar Deus trabalhar. Eu cheguei literalmente no fundo do poço. Eu costumo dizer que tudo na minha vida tinha que ter bebida. Tinha que ter bebida. Eu não conseguia socializar sem que não tivesse bebida. Qualquer confraternização, qualquer coisa para mim era um motivo para que a bebida tivesse. Então eu pensava comigo: como é que eu vou para a igreja, vou ser crente, se eu gosto tanto de beber? Mas quando Deus começou a trabalhar e realizar a transformação em mim, foi assim, gradualmente. Quando eu experimentei da presença do Espírito Santo, eu falei: meu Deus, isso aqui é melhor do que maconha, isso aqui é melhor do que pó, isso aqui é melhor do que balada. Eu quero é isso pra minha vida. Aleluia, glória Quero a essa Deus. presença de Deus na minha vida. E é isso. Forte. Muitas outras experiências com Deus, balada, quantos livramentos na balada. Eita. Favela, eu amava ir pra baile de favela. E eu me lembro uma vez que eu fui pra um baile de favela, meu irmão me ligou, na época era pastor, hoje dorme no Senhor. E ele disse assim: minha irmã, eu tava orando aqui e Deus falou comigo que se você sair hoje, Deus disse que há um laço de morte preparado pra você. Eu já tava prontinha. E eu disse pra ele assim: então eu vou ficar em casa, não vou sair não. Mas quando eu desliguei o telefone, eu disse: se tem um laço preparado de morte, e ele diz que o Deus dele é tão forte, que eu estava tão revoltada, se ele vai ter que cortar esse laço, que eu não vou desfazer a maquiagem e nem vou descer do salto. Eu vou pra balada. E fui. E entrou por um ouvido, saiu pelo outro. A gente tá lá naquela balada, de repente, 3 horas da manhã, uma correria, uma loucura. Eu já tava muito doidona. E eu costumava sempre ficar na parte reservada, que é chamada de camarote na balada. E eu, nesse dia, eu resolvi ir pra quadra. E as pessoas começaram a gritar: a BOP tá invadindo. E a gente sabia que quando a polícia, a BOP invadia, eles batiam. Eles não queriam saber, não. Quem tava no baile iria apanhar. E naquele dia ali eu tive uma experiência também com Deus. Eu me lembro que as pessoas ficaram em câmera lenta e eu fiquei com muito medo, porque eu via pessoas sendo pisoteadas, apanhando, uma correndo, porque na hora de fugir, escapar pela sua própria vida, as pessoas não querem nem saber quem está do lado, elas querem se proteger. E eu vi aquilo dali, eu comecei a orar, porque eu sempre orei nos dias Deus do de livramento. aflição, falar: Deus da minha mãe. Falei: meu Deus, eu vou morrer, eu só pensava nisso, eu vou morrer. E as coisas começaram a ficar em câmera lenta, e Deus se materializou. Eu vi uma voz que saía como se fosse uma nuvem, e na hora a onda passou, e aquela voz dizia assim: eu disse pra você não vir. O que você veio fazer aqui? Até quando eu vou ficar te dando livramento? E as lágrimas desciam, e isso foi em segundos, mas pra mim aquilo dali demorou muito. Pra mim foi muito tempo, e Deus começou a falar algumas coisas, falar acerca do que Ele tinha pra realizar na minha vida. E eu disse: Deus, me tira daqui, porque se o Senhor me tirar daqui, eu nunca mais volto pra esse lugar. E eu via como se fosse uma mão me pegando e me jogando dentro de uma casa. Não me diga como, só sei que a portão daquela casa se abriu, dentro daquela comunidade, e eu fui lançada ali dentro.
E de manhã passou, eu desci e 15 dias depois eu estava lá de volta. Deus tem muita paciência com a gente. Deus tem muita paciência. Às vezes você tá aí, você errou com Deus. Errou. Porque a gente erra. Fez promessas das quais você não está cumprindo. E por conta disso você acha que Deus se esqueceu ou virou as costas para você. Mas a paciência de Deus para conosco é algo singular. Aleluia. E Deus, de novo, se apresentou muitas outras vezes na minha vida. Talvez você não teve uma infância fácil, como eu também não tive. Talvez foi criado por pais que não tinham paciência para manter um diálogo dentro de casa. Sim. Isso vem te revoltando. Carência. Eu costumo dizer que a carência hoje tem batido em muitas portas. É forte isso, hein? Sim. Tem batido em muitas portas. Então a gente precisa tomar cuidado. Porque talvez a carência não é falta da maternidade, não é falta da paternidade, não é culpa da infância problemática que se teve. Talvez a carência hoje é que você ainda está tentando resolver a sua vida do seu jeito. Uau. E em vez de você sarar as feridas, você tem aberto mais ainda elas e elas têm se aprofundado. Mas Jesus é a cura. Glória a Deus. Não perca tempo dando justificativa ou se justificando porque a sua vida se encontra do jeito que está. Está na hora de você deixar verdadeiramente Deus fazer as coisas do seu jeito. Aleluia. A cura não é do nosso jeito. Ontem, segunda-feira, eu vi algo que isso despertou em mim um senso de responsabilidade. Porque o médico, ele não vem para falar o que você quer. Isso. O médico fala o que você precisa ouvir. Eu canso de ouvir, vocês também, na igreja, muitos testemunhos que as pessoas contam assim, o médico disse o meu diagnóstico de uma maneira, mas às vezes a gente ouve o nosso diagnóstico da forma que foi dita, porque tem que ter lucidez para que a gente entenda como terrível é a enfermidade que a gente carrega. Sim. Porque a gente brinca com o físico, não vai brincar com o espiritual. Eita. Então, às vezes, Deus precisa dizer coisas duras. E só Ele tem coragem de falar. E, às vezes, Deus usa pessoas para nos curar, Aleluia. para nos moldar. E elas não vão dizer aquilo que a gente quer ouvir. Minha mãe era uma. Minha mãe nunca me dizia o que eu queria ouvir. Ela me dizia o que eu precisava ouvir. E a gente entrava em divergência. Muitas vezes. Então, talvez você tenha alguém do seu lado que está dizendo coisas duras para você. E você está se apegando aos pontos mínimos, em vez de dar ouvido à totalidade daquilo que está sendo dito. Se eu tivesse dado ouvido à minha mãe, pastor, eu tinha evitado muitas marcas e muitas dores desnecessárias. Uma mulher também que precisava ser curada, que também estava ferida, mas que estava muito preocupada com o rumo que minha vida estava levando. Então ouça quem está à sua volta, ouça quem diz que te ama, porque essa pessoa certamente quer o seu bem. E é isso. Aleluia. Tá pronto, hein, missionária? Forte. Tu aprontou, mulher de Deus. Rapaz, que testemunho, né? Gente, Tô chocada. rapaz, que testemunho. Então, já que tá nessa pegada, missionária, qual é o melhor lugar para recomeçar? O melhor lugar para recomeçar é o reconhecimento. Nós precisamos entender que ninguém recomeça sem reconhecer. Reconhecer que errou, reconhecer que se submeteu a situações que não precisava, reconhecer que tentou se encaixar em cenários que não era para estar. Sim. O reconhecimento. Eu costumo dizer que recomeço não é fuga, é confronto. Aleluia. Eu uso muito Ezequiel 37, é um dos textos que Deus mais fala comigo. Porque Ezequiel foi inserido em um cenário caótico. E ali foi um recomeço, dentro daquela visão que Ezequiel teve. E a gente precisa entender que Deus, às vezes, vai permitir situações como essa, cenários como essa, como Ezequiel viveu. Cenários devastadores, cenário de dor, de sequidão. Só que se a gente ficar terceirizando a culpa para o passado, para as dores, para as situações vividas, porque para aquilo que fizeram conosco, a gente nunca vai ter condição de se levantar e recomeçar. Ezequiel olhou para o vale e pelo estado dos ossos que ele viu, o que ele fez, ele sentenciou o vale. Ele deu um diagnóstico para o vale pautado nas emoções dele, isso é normal. Ele disse, esses ossos estão secos,
Sequíssimo, porque era a realidade do cenário. Sim. E quando ele diz isso, ele está dizendo, não tem mais jeito. O diagnóstico é esse, estão secos, sequíssimos. Só que Deus deixa Ezequiel andar, Deus deixa Ezequiel analisar, Deus deixa Ezequiel ver as coisas à sua maneira. Por que Deus não falou para Ezequiel antes o que poderia ser feito naquele vale? Deus coloca o profeta dentro desse cenário no mais total silêncio. Tudo que a gente quer ouvir de Deus dentro de um cenário, dentro de um vale, é o que Deus fará. Porque isso é um acalento para nossa alma. Sim. Só que Deus não fala para Ezequiel de forma imediata o que ele vai fazer no vale. Até porque Ezequiel não é qualquer um. Ezequiel é alguém preparado. Verdade. Que tem ferramentas espirituais para lidar com aquele vale. Deus queria saber se Ezequiel tinha condição de colocar tudo que lhe foi ensinado em prática. Eita. Só que Ezequiel diz, são secos, sequíssimos. Aí Deus quebra o silêncio e faz uma pergunta. Ezequiel, poderão esses ossos reviver? Parece que Deus ignora o que Ezequiel acabou de falar. Acabou de dizer, parece que Deus ignora. Aí Deus faz essa pergunta. Poderão? Deus quebra o silêncio. E quem não quer ouvir Deus falar dentro de um vale? Uau. Quem não quer ouvir Deus se manifestar? Mas parece que Deus entra no vale do profeta e dificulta mais a situação. Porque Deus não vem como um gênio de da lâmpada mágica. Verdade. Deus não vem como uma fada dizendo, faça 3 desejos que eu vou concretizar o que você quer. Deus vem para intensificar o nível, dizendo, e aí, Ezequiel, poderão esses ossos reviver? Deus está dizendo, e aí, Ezequiel, você não é qualquer um, você é profeta. Diz para mim se isso aqui pode ser modificado. Ezequiel, turbado pelas emoções, porque a gente se deixa levar pelas emoções, nós somos como Pedro. Nós temos boa vontade de dizer para Deus o que a gente vai fazer. Mas na hora que o bicho pega e que as emoções tomam, a gente não faz o que disse para Deus que faria. Verdade. Pedro disse, eu estarei contigo até a morte. E Deus disse, e Jesus disse, ah, Pedro, hoje mesmo o inimigo cirandou, tentou aí, ó, te peneirar, mas aí o texto diz que Deus intercedeu por Pedro como intercede por nós. Rogou, né? E Pedro verdadeiramente ele negou Jesus, porque as emoções na hora abalou. Sim. Pedro abalou a fé de Pedro. Abalou, Pedro não viu ali perspectiva. Ele não imaginou que seria aquilo dali, porque a gente não imagina. É verdade. Porque promessa é uma coisa, processo é outra. Sim. E Deus não quer que a gente passe processo, muitas das vezes, confiando de forma inabalável. Não, Deus quer mexer com as estruturas mesmo. E Deus mexeu com as estruturas de Pedro, mexeu com as estruturas de Ezequiel. E Ezequiel fala para Deus, Senhor, Tu sabes. Deus sabe que sabe. E não precisa que eu e você ou qualquer outra pessoa diga isso. Ele quer que a gente assuma o papel que Ele nos confiou, que é de profeta. Aí Deus disse, Ezequiel, profetiza. Profetiza, sabe por quê? Osso não tem paradeiro, pastor. Sim. Osso não tem, irmã Fernanda, paradeiro. Verdade. Osso tá aqui e tá ali. E quem não encara a situação não tá pronto para fechar ciclo. Aleluia. É por isso que ciclos sempre são repetitivos. Uau. Porque a pessoa ela quer fugir. Recomeço não é fuga. Recomeço é senso de responsabilidade. Encara. Não fuja, encara. Encara. Encara o confronto. Porque dói, mas cura. Aleluia. E Ezequiel teve que encarar os ossos. Mas dessa vez não com achismo. Não com o ponto de vista dele. Mas com a palavra de Deus em seus lábios sendo liberada sobre aqueles ossos. Forte. E eles reviveram. Se tornaram um exército grande e numeroso. Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Não é? Irmão. Precisou fugir? Não. Precisou mudar de cidade, de país, de relacionamento, de amizade? Não. Porque quem foge sempre vai ver o osso perseguindo. Eita. Mas quem encara vai desfrutar de um exército grande e numeroso. Eita. Deus muda cenário, né, pastor? Sim, muda. Glória a Jesus. Posso fazer minha primeira Vai lá. pergunta? Deixa Deus te usar. Então, missionária Aline, o que significa para você usar os joelhos como combustível?
Olha, essa pergunta é maravilhosa. Tá até na minha bio. Sim. Eu aprendi com Deus a sonhar alto e Eita. usar os meus joelhos como combustível. Eita. Passa pra nós. Eu contei um pouco do meu testemunho aqui. Sim. Eu morei em um quarto com banheiro. Não tinha nada. E eu costumo dizer que quando eu vim pra Deus, eu vim com saldo negativo. E ficou mais negativo ainda, porque o Ele pouco que eu jogou tinha, eu tudo fui fora. perdendo. Perdi amizade. Porque aqui, ó, recomeço. Pra eu Sim. começar, Deus vai ter que limpar o ambiente. É isso. Eu costumo dizer que lá em 2 Reis, capítulo 4, que conta a história da viúva, ela não sofreu perdas. Deus limpou o ambiente para trazer algo novo Eita. sobre a vida dela. A gente precisa Uau. aceitar que algumas coisas precisam ir embora. E Deus me ensinou a sonhar. Imagina, uma menina de quarto, que morava num quarto com banheiro. Como é que ia sonhar? E o que eu já tinha, que era a presença de Deus na minha vida, já era tudo. E Deus me ensinou a sonhar, pegar os meus sonhos de infância e trazer para a vida de oração. Eu sonhava que eu queria ter uma casa com piscina, com área gourmet, uma casa grande, uma casa ampla, com vaga para 2 carros. Só que eu não tinha nada. E eu comecei a sonhar e a orar. Deus começou a me incentivar a orar. Aleluia. Orar pelo carro que eu não tinha, orar pela casa que eu não tinha, orar pela vida do meu filho, que cresceu debaixo de muitas palavras negativas de pessoas. Graças a Deus, Deus me ensinou desde muito nova a não lançar palavras sobre a vida do meu filho, porque eu ouvi isso muito. Muitas palavras negativas sobre a minha vida, sobre o meu futuro. E eu aprendi que meu filho não ia levar isso para a vida dele. E Deus começou a fazer. E quando Deus começa a fazer, a gente começa a entender que a oração é combustível. Hoje eu vivo na casa que eu orei. Eita. Área gourmet, Uau. piscina, vaga para 2 carros. Hoje eu tenho um veículo que eu dizia no passado que teria, e as pessoas riam e diziam: do jeito que você bebe, não é que você vai ter um carro, você não consegue nem ficar de pé. E hoje eu tenho um veículo Glória que eu a faço a Deus. obra do Senhor. Então eu aprendi que não é o banco que me beneficia, não é a minha conta bancária, que nesse momento tem 25 centavos. É o Deus que eu sirvo que cuida de mim. Ele cumpre Aleluia. promessa, ele traz recursos da onde a gente menos espera e faz com que a gente viva o cumprimento da promessa. Aleluia. Então quer dizer que por algum momento você precisou ser Ezequiel para profetizar, né? Você precisa, não tinha, o cenário não era, mas Deus falou assim: não, profetiza. E você usou o joelho na oração ali. Isso aí. E recebeu. E muitas áreas. Sim. Porque nem todas as áreas estão completamente de pé. Sim. Porque crente vive processo. Sim. Tem áreas ainda que eu olho e digo: meu Deus, ainda permanece como um vale de ossos secos. Mas eu não fujo do meu vale. É isso. E mesmo com a maturidade que eu tenho hoje, eu sou tentada, assim, a fugir. Porque ainda eu me pego querendo, me justificando. Deus, mas hoje eu sou uma serva do Senhor. Faz, Senhor. Cadê a promessa? Mas aí depois eu me alinho e falo: não é no meu tempo. É. Porque o vale não serve só para me honrar. O vale serve para me tratar. Então não é no meu tempo. Eu estou sendo tratado por Deus enquanto Deus não coloca aquilo que está seco de pé. Mas eu tenho certeza. Eu entrei nesse vale, em alguns ainda que eu vivo, com a porta estreita. Mas como Deus fez lá na vida de Ezequiel, no capítulo 37, ele alargou a portinha do vale para que o exército saísse com Ezequiel. Ele também fará em alguns outros vales que eu vivo. E que algumas pessoas que estão em casa ainda vivem. Área sentimental, material, espiritual, a maternidade. Sim. Eu acabei de ver o meu filho ingressando no colégio naval. Aleluia. Coisa mais linda do Honroso, mundo. né? Fui mãe solteira. Durante algum tempo, criei ele sozinha. Alcoolizada, deixava muitas das vezes o cigarro queimar a pelezinha do meu filho, que era pequeno. Mas só que hoje eu vejo que Deus não é mérito meu. É Deus. Mão do Senhor. O filho maravilhoso que eu tenho. Por muitas vezes eu vejo: esse menino vai te dar trabalho. Esse menino vai te fazer chorar. E eu pensava assim comigo: vai mesmo, eu dei trabalho à minha mãe, nada mais justo do que meu filho também me dar trabalho. Só que eu aprendi em Deus que os ciclos não precisam se repetir. Aleluia.
Não é porque eu falhei no passado que Deus vai falhar comigo no presente. O padrão não Aleluia. vai se repetir, né? Mereço? Não. Literalmente merecia um filho problemático, porque eu fui uma filha problemática. Mas Deus resolveu mudar, de verdade, quebrar um ciclo. E me deu um filho extremamente abençoado e Glória a inteligente. Jesus. Quem ele puxou a inteligência? Não sei. Do Pai do céu. Do Pai do céu. Mas pensa no menino inteligente. É o meu filho. Qual o nome dele? Felipe. E aí, Felipe? Benção, hein, Felipe? Honroso, é isso aí, filho. Honrar pai e mãe, né? Coisa Para que seus dias linda. prolonguem na terra, não é verdade? Você tá falando muito do seu testemunho, que a gente tá aqui de boca aberta aqui, né? Sim. Mas como é que foi o encontro com Deus? Como é que foi esse encontro aí? O encontro com Deus se deu porque eu tentei resolver muitas camadas da minha vida sentimental e da minha vida particular do meu jeito. Só que só piorou. A beleza já não era mais a mesma. As amizades tinham me machucado demais. Eu ainda carregava comigo aquele vazio que não se completava por nada. Balada, amizade, nada fazia com que aquele vazio fosse preenchido. Eu tinha muito remorso. Tudo que eu fazia, falava, agia, depois me vinha um remorso tão grande e era uma vontade que eu tinha muito grande de acabar com a minha vida. Porque o remorso é um dos sentimentos mais terríveis que o ser humano pode sentir. E em Deus sanou esse sentimento de remorso. Hoje eu sinto, sim, senso de que, olha, não era para eu ter feito assim, mas Deus vem logo, me perdoa, o bálsamo do Espírito vem sobre a minha vida e acabou. E minha mãe que me ganhou para Jesus, pastor. É? Foi a minha mãe que me ganhou para Jesus. Deus deu essa honra à minha mãe. Coisa Ela linda. já não morava mais comigo, não morava mais perto. Deus levou ela para longe para que o processo fosse concretizado. Sim. Porque às vezes os pais acabam atrapalhando. É verdade. E minha mãe veio com 46 dias de jejum de Daniel. Que isso. Porque eu penso, só na menina endemoniada era eu. Pensa. Não consigo imaginar. Era igual o Gadareno. Né? Depravada, endemoniada. Mas todo mundo fala Gadara. isso, vocês Não acreditam? consigo As imaginar. pessoas, quando ouvem um pouco o meu testemunho, dizem assim: eu não consigo imaginar você desse jeito. Mas era promíscua, andava nua, eu era depravada em muitos sentidos, desrespeitosa com as pessoas, falava sem pensar, agredia, feria as pessoas e principalmente a minha mãe. Pensa, uma assembleiana raiz da antiga, ouvindo uma filha que não foi criada para falar o que falava, para agir como agia. A gente se divergia dentro de casa. Só que quando ela voltou, eu já estava bem quebrada. Aí ela começou a pregar Jesus. E ela começou a me levar para a igreja. E eu descobri algo. Que eu não conseguia me firmar na igreja porque eu tive várias tentativas. Porque eu não conseguia respeitar a autoridade espiritual que a minha mãe carregava. A partir do momento que eu me submeti à autoridade espiritual com todas as falhas que ela tinha, que eu me submeti à autoridade espiritual que ela carregava, parece que Deus fez assim, ó. Destravou. Aí eu comecei devagarzinho. E a primeira coisa que Deus fez, pastor, foi tirar essa sensação de remorso que eu tinha. De vergonha por tudo. Eu bebia no outro dia eu tava mal. E aí a minha fuga era a bebida, a minha fuga era as drogas, porque eu não conseguia lidar com aquela situação. Eu perdi o meu irmão na Cracolândia. Meu Deus. E meu irmão ficou 1 ano e 4 meses desaparecido na Cracolândia. E meu irmão foi criado assim, tanto eu e meu irmão, a gente são os que tinha ministério da palavra, que esse ministério veio da minha mãe, lá em casa. E meu irmão, por não conseguir lidar também com os traumas da infância, a fuga dele foi as drogas, ao ponto dele não conseguir voltar mais. Eu perdi meu irmão de forma muito dolorosa. Mas Deus recolheu meu irmão, mas conseguiu me resgatar. E hoje eu estou aqui para dizer que tem jeito, só basta a gente querer. E eu deixei Deus trabalhar, deixei Deus me quebrar. Recomeço, como eu disse, não é fuga. A gente tem que encarar o processo e lidar com as más escolhas, sem terceirizar a culpa para ninguém. Não adianta. Eu podia culpar meu pai. A culpa foi do meu pai. Pela forma que... A culpa foi da minha mãe, como eu fiz muitas das vezes. A culpa é da minha mãe. E teve um dia que eu falei, não, a culpa é minha.
Não foi minha mãe que foi lá e colocou cigarro na minha boca. Não foi minha mãe que pegou minha mão e me colocou dentro de um privê. Foi eu que não consegui lidar com as minhas dores, que fiz as más escolhas. Acho que bom que eu tô aqui. Aleluia. Pra falar Isso é um que dá testemunho. pra Dá pra reaver. recomeçar. É isso. Eita. Forte. Uma experiência, Aline, que você viveu com Deus que te marcou. Entre tantas que eu já mencionei aqui, a experiência que eu vivi com Deus que me marcou muito foi quando Deus me deu um livramento. Eu fui fazer um programa e com uma amiga que acabou me colocando em uma situação extremamente arriscada. Meu Senhor. Eu não sabia, mas os rapazes que estavam conosco, eles eram do tráfico e no final do programa eles não quiseram pagar. E eles colocaram uma arma na nossa cabeça, eles ameaçaram acabar com a nossa vida e ali eu vi a minha vida por um fio. E eu tive uma grande experiência com Deus. Eu não sei como Deus fez, mas Deus tirou a gente daquela situação. E a menina também. Ela era uma menina que estava afastada também do caminho do Senhor. A maioria das moças que estão hoje em estado que trabalham hoje na prostituição são mulheres feridas e revoltadas na vida sentimental. A maioria busca isso como fuga. Sim. E se revoltam. E até com Deus. A maioria é muito revoltada com Deus. E ali eu tive uma experiência com Deus. Deus nos tirou dali. Deus fez alguém bater na porta e nos tirar dali. Essa foi uma das muitas experiências que eu tive com Deus. E no ministério. E essas experiências são válidas porque eu não me imaginava pregadora. Eu tinha muita dificuldade de falar em público. Tanto que por algumas vezes eu trabalhei com venda em loja de roupa. E eu tinha muita dificuldade de atender 2 clientes a mais por conta da dificuldade que eu tinha com o público. E Deus sempre falou, você vai pregar. Você vai pregar. Eu dizia, não, eu vou ser diaconisa da casa do Senhor, eu vou ficar só cuidando das coisas. Eu queria determinar o que eu iria fazer na obra do Senhor. Não, quero só ficar aqui limpando. Falei, não, Senhor, eu vou fazer aqui do meu jeito, eu vou ficar nos bastidores. E por muito tempo eu lutei, querendo ficar nos bastidores. E Deus falava, você vai pregar a minha palavra. E esse é o maior milagre. Porque falar hoje a pessoas é um milagre que eu vivo constantemente. É uma experiência forte. Sim. Eu me lembro que eu comecei a pregar há pouco tempo. Eu comecei a pregar em 2018 para 2019. A pandemia, Deus revolucionou meu ministério. E eu me lembro que Deus fez uma pessoa muito conhecida no meio evangélico me convidar para pregar em um grande congresso onde teriam pessoas que eu nunca imaginaria na minha vida estar na companhia dessas pessoas. Eu pregava em igreja de bairro, atendia consagração. Meu ministério começou no Café Amargo. E quando tinha 5 pessoas no Café Amargo, eu passava mal, me trancava no banheiro da dona da casa que nos recebia, porque me dava dor de barriga. E eu ia para as poucas agendas que eu tinha, era 2 agendas no mês, orando para não ter ninguém. Para chover, o povo não ir para a igreja. Olha só. E Deus falou, eu vou tratar o seu medo. Porque a sensação que eu tinha é que eu ia morrer. Toda vez que eu me deparava com um número de 10 pessoas, a sensação que eu tinha é que eu ia morrer diante dessas 10 pessoas. E eu sofria muito ataque no campo da mente por conta dessa vulnerabilidade que eu trazia. E Deus me colocou lá no meio daquela multidão, porque pensa, eu acho que tinha umas 2.500 pessoas dentro desse congresso. Eita, Deus. Pastor, eu vou dizer isso aqui, e é engraçado hoje, mas no dia não foi. Eu urinei de tanto medo que eu fiquei. Quando eu vi aquele número de pessoas, eu não consegui conter o nervoso, eu me tremia toda. Eu fiquei muito nervosa, eu me tranquei no banheiro. Eu falei, meu Deus, eu não vou sair daqui, eu não vou sair daqui, eu não vou sair daqui. Mas eu costumo dizer que ali teve o CTI celestial me segurando para eu não desfalecer naquele púlpito. Mas eu preguei, sobrevivi e Deus ali curou o meu medo que eu tinha de falar em público. Glória a Deus. Hoje eu ainda mato um leão, mas coerente. Hoje eu tenho aquela coerência de que eu estou indo levar a mensagem. Não é sobre mim,
é sobre a mensagem que Deus me confiou. A gente não pode querer comparar o que Deus nos deu ao ministério do outro. Então, essas são as experiências que eu tenho, assim, com Deus, que pra mim eu acho muito válido. Sim. E que me trouxe maturidade. Rapaz, forte isso, hein? Tremendo. Que testemunho, né? Tá vendo? Não é só eu que tenho medo, não. Tá? Você tem medo? Eu tenho. Mas teve uma vez, não sei, acho que foi a pastora Alessandra que veio aqui. E ela falou que o medo, ele é um espírito. Então você tem que repreender. Porque eu tenho medo. Acho que é um medo com temor, com tremor. Porque a gente tem esse medo assim, Senhor, é a tua palavra. E se eu errar? Aquela coisa assim. Mas depois disso eu falei assim, não, eu tenho que repreender. Porque se ele é um espírito, ele vai sair. Então eu prego assim também, sabe? Confiando. Desse jeito. É o Senhor que sabe, então vai. O medo, ele é bom até um certo ponto. A gente não pode deixar o medo ocupar o espaço que Deus nos confiou. Sim. Nós precisamos quebrar as cadeias de intimidação. É isso aí. Quando o medo tentar nos intimidar ao ponto de roubar aquilo que a gente carrega, Sim. a palavra de Deus, a gente tem que lutar. É isso e é aí. isso mesmo como foi lhe ensinado. É orando, repreendendo e determinando sobre a nossa vida a palavra de Deus. Não o que a gente quer, mas a palavra de Deus. Sim. Deus diz que nós somos o quê? Luz do mundo, É isso. sal da terra. E aí vai. Eu falo, Senhor, o Senhor não me deu o espírito de temor, não. Me deu de Isso aí. ousadia, então vambora. E acabou que, no dia que ela tava aqui, ela falou assim, não, você tem que vencer, porque Deus vai te levar para muitos lugares, você vai andar de avião. Eu falei, mas como, se eu tenho medo? Aí, essa semana, esse mês ainda, o Senhor nos fez viver essa promessa. E eu, passei por isso e eu só lembrava, Senhor, realmente o Senhor falou que eu ia andar de avião. E aí? O medo eu venci. Então a gente consegue vencer o medo. Então eu falei, Você só não vai me vence o dominar, medo. não. Você só vence o medo quando tu é colocado à prova. Encarando. O medo não será protagonista da nossa história. É isso. Ele vai ser o coadjuvante. É sobre Nós não isso. podemos viver uma vida sem medo. O medo faz parte do sentimento do ser humano. É isso. Mas ele vai ocupar o espaço dele, porque o meu ninguém vai ocupar. É sobre isso. Eu aprendi isso vivendo. Eu tive que passar. Vai com medo mesmo. É isso aí, vai com medo. E eu fui, né? Com medo, ele que sofreu, tadinho. Eu apertei a mão dele. Missionária Aline, voltando ali o processo e propósito, qual é a diferença? Então, o processo é aquilo que você passa e Deus não te dá... Ele não abre para você de forma minuciosa como será o processo. Sim. Até porque eu digo isso... Se Deus falasse pra mim o que eu passaria, talvez eu nem sairia do lugar. Sim. Eu congelaria os tempos favoráveis e permaneceria nele. Sim. Eu até fiz um texto sobre isso no meu aniversário de 39 anos. Mas os processos é que nos prepara para chegar na promessa, para viver a promessa. Sim. Nós não vamos viver a promessa de qualquer maneira, senão nós não vamos desfrutá-la da maneira certa. Sim. Então, por isso que tem um processo. Sim. O processo não é para matar, para paralisar, é para nos preparar. Isso aí. Eita, é forte. Viu? Vamos viver o propósito. Isso aí, para viver o propósito. Rapaz, esse testemunho dela me impactou, hein, Fernanda? Deixou aqui de cabelo em pé. Que testemunho, hein? Forte. Missionária, o ministério da palavra, hoje na sua vida, aonde você vai, você conta seu testemunho? Não. Em alguns poucos lugares eu conto testemunho. Eu uso o púlpito para ministrar a palavra. Sim. Quando Deus me direciona, e sim, eu abro o meu testemunho. Sim. O meu testemunho, ele é forte, ele tem graça de Deus sobre ele, porque se eu cheguei aqui foi debaixo da graça. Mas o altar em si é para eu pregar a palavra, fazer a exposição da palavra e deixar Deus tratar as vidas. Quando é necessário, sim, eu faço uso do testemunho, como aqui, nesse momento, agora. Eu creio. Deus, ele, em certos lugares, ele fala, né? Isso. Aí você dá a vazão ao espírito, né? Só quando ele me sinaliza. A Bíblia, ela é tão recheada. Sim. De tantos bons exemplos pra gente aplicar na nossa vida. Sim. Tem tanta coisa na Bíblia, assim, que a gente pode trazer pra vida prática. Ela é um manual do cristão. Então, eu procuro sempre fazer uso desse manual e da exposição do texto para alcançar as pessoas que me ouvem. Forte. Hoje você, como uma missionária, pregadora,
a gente vê que o ministério feminino cresceu de uma forma muito grande. Verdade. Eu sou de uma época que era difícil esse mês de mato conseguir arrumar 4 mulheres para fechar o mês para pregar. É verdade. Hoje tem muitas mulheres pregando e ministrando. Aleluia. Eu quero te fazer uma pergunta dentro disso. Tem muita competição no ministério feminino? Eu não concordo com isso. Eu acho que o ministério feminino é um ministério que tem ganhado espaço nesse tempo. Isso é um fato. A gente tem conseguido alcançar alguns lugares que no passado mulheres jamais chegariam. A igreja tem entendido que as mulheres também, elas são excelentes ministras da palavra do Senhor. Minha mãe foi pregadora no tempo dela, e ela dizia que era muito difícil encontrar uma pregadora que fizesse exposição do texto. Na verdade, pregadoras contavam mais testemunhos. Sim. E hoje as mulheres estão vindo com força total. Sim. Nossa, excelente na exposição do texto. Então, ao meu ver, não há uma competitividade. Mulheres são mais reservadas, ainda mais mulheres pregadoras. Eu não consigo enxergar isso. É um nicho ainda muito pequeno, precisa aumentar mais. Tem mulheres que precisam entender, que precisam aperfeiçoar o seu dom, mas competitividade eu não consigo enxergar. Eu consigo enxergar isso mais do lado masculino, mas de mulher não. Eu, como pregadora, não consigo enxergar isso. Então, missionária, você está dizendo que competição não tem nas mulheres não, mas nos homens tem. Devido ao que a gente toma ciência, conhecimento, eu não conheço hoje grupo de WhatsApp de pregadoras. E quando tem, é com um objetivo só. Sim. Palavra. As mulheres, então, são mais unidas? Muito mais unidas, muito mais unidas. Talvez nós somos reservadas. Aí pode soar como rivalidade, Sim. que não é o caso. A mulher é mais reservada porque a mulher ela tem maiores responsabilidades. Não é fácil para uma mulher hoje exercer o ministério da palavra, tendo tantas demandas como ela tem. Mas também não é impossível. A mulher precisa continuar ocupando o seu lugar dentro de casa, de esposa, de mãe, cuidar do lar, cuidar da casa. Mas Deus nos deu a graça para que a gente possa fazer isso com maestria. E quando falta força, a gente recorre ao Senhor e Ele renova nossas forças. Eita, Vou apertar glória. mais um pouco, então. Vou apertar aí, missionária. Então, no Ministério Feminino não tem esse negócio de fechar uma porta da outra, não, né? Porque aqui no lado de cá tem muito isso. Eu também sou pregador, né? No pregador tem muito esse negócio do camarada vai e ele fechar a porta do outro, né? Porque ele não quer perder a porta. A realidade é essa, né? Eu já vivi isso pouquíssimas vezes, de saber que mulheres que também fazem exposição da palavra agiu de uma forma ruim comigo, na intenção de me prejudicar para que eu não pudesse acessar a porta. Mas eu ainda afirmo que não há, até porque eu não ajo assim, então eu tiro muito por mim. Se eu não ajo assim, acredito que outras também, e eu conheço muitas que também pensam da mesma forma. E se fechar a porta, não tem problema. Eu conheço um Deus que abre porta onde não tem porta. E outra coisa, nós não podemos levar o nosso ministério na confiança do outro. Sim. Fulano tem que me indicar. Eu ouço muito isso. Sim. Mas fulano não me indicou, fulano não me levou. Não foi fulano que me levantou. Foi Quem Deus, me né? levantou foi Deus. Então, quem tem que cumprir aquilo que disse é Deus. Então, se meu amigo foi e Deus não despertou no coração dele para me indicar, é porque não chegou o meu tempo. Sim. Meu maior medo hoje, como pregadora do evangelho, é acessar uma porta da qual Deus não tinha para mim. Então, pregadoras que me ouvem, fiquem em paz. O tempo é de Deus e Deus vai te levar na porta certa, no momento certo. Então, assim, não tem como haver competitividade. E quem prejudica, planta e colhe aquilo que plantou. Isso aí. Forte isso. Tem aí uma pergunta aí ainda para fazer? Ou já acabou? Fiz todas aí. Já fez todas? Rápido, ó. Então vou fazer a minha última. A gente caminha pro final, gente, do podcast Recomeçar. Qual igreja que nós devemos fazer parte?
Essa aqui não é minha, mas eu ouvi no passado e eu repito com muita alegria, porque é uma frase de uma das pregadoras que eu mais admiro. Você tem que congregar na igreja onde ela fica mais perto da Bíblia que você carrega. Igreja tem que ser bíblica. Igreja não pode ser uma igreja que mexe com emocionalismo. Tem cultos que são, sim, extraordinários. Deus trabalha de uma forma, mas extraordinária, mas tem cultos também que vão ser uma brisa, mas se tiver Bíblia, ali estará o Senhor. Amém. Então, assim, procure sempre congregar em uma igreja que seja bíblica, saudável. E quando eu digo saudável, eu digo que coloque em prática todos os ensinamentos da palavra do Senhor. É isso. Aleluia. Uau. Que podcast. Forte demais. Amei. Eu amei. Gostou? Muito. E eu fiquei nervosa. Ficou nervosa? Nem pareceu que ficou nervosa. Ai, meu Deus. Deixou Deus te usar com força, né, Fernanda? Foi tremendo, gente. Gente, chegamos ao final de mais o podcast Recomeçar. Iago, bota a parceria na tela. Vai, Iago. Pra gente fazer os anúncios aqui da parceria. E a gente já passa já pra Aline se despedir também do povo. Sim. Porque foi um podcast aqui que eu tenho certeza que muitas pessoas serão edificadas em casa. Porque esse mistério aí da revolta que você falou, muitas das vezes a gente não entende. Mas todas as coisas são permissão de Deus. Gente, eu creio nisso. Eu quero falar aqui do Instituto Rafá. Fala aí, Fernanda, do Instituto Rafá. Fernanda também tá lá. Gente. Aluna. Vai se formar. Em nome de Jesus. Psicanálise clínica. Porque nós precisamos cuidar, né? Não só do nosso corpo, mas também aprender a cuidar de vidas que o Senhor envia para nós. Então, você que for entrar em contato com o Instituto Rafá, ele é cristão, gente. Então, diga que você veio pelo podcast Recomeçar, que você vai ter um desconto, hein? Olha só, povo, se você for no Instituto Rafá, segue lá. Sim. Falou, vim pelo podcast Recomeçar, tem um desconto especial. Vamos para outra parceria. Coloca Vambora. aí. A Varô já tá até vestida aqui dela já, da parceria. Ó, e eu tenho certeza aí que é benção. Esté Modas. Mais uma parceria aqui do podcast Recomeçar, que veio para somar e ficou. E é a parceria que veste a pastora Fernanda. Ela tá todinha aqui de Esté Modas. Então vai lá, segue. Roupas cristãs, não é verdade? Sim. Então vamos pra cima. Veste mulheres com propósito. E você vai ver também um mimo que ela mandou pra missionária Aline. Amém? É verdade. Aline, uma honra te receber. Um prazer. As portas do podcast já começar a estar abertas pra você. Gostaria que você se despedisse desse povo aí, em nome de Jesus. Eu quero agradecer o carinho. Fui recebida aqui com muito amor, muito carinho. Eu profetizo que esse podcast possa alcançar muitas e muitas vidas. Eu quero dar um conselho a quem passar por aqui, por esse momento de bate-papo. Você que conhece algum adolescente, alguma jovem, que esteja vivendo uma crise no âmbito familiar. Satanás vai trabalhando de forma perspicaz, devagarzinho, agindo na vida das adolescentes. As coisas na minha vida não começou de um dia para o outro. Foi ali umas sementes sendo plantadas até que o inimigo conseguisse me laçar e me levar para a vida de prostituição. Hoje eu percebo que a vida de prostituição está se tornando algo muito natural na vida das jovens e das adolescentes. Mas isso traz marcas profundas, profundas que talvez você só consiga se reerguer em Deus. Então busque ajuda no Senhor, converse com alguém. E se você conhece alguma jovem que está revoltada, que acha que a solução da vida dela é balada, noitada e namorado, passe esse podcast. Peça para ela ouvir esse momento de bate-papo. Eu quero deixar aqui registrado o meu carinho pela minha igreja, Vila Ponte Chique, igreja presidida pelo pastor Camilo Figueiredo, pastor Elizabeth Figueiredo, que eu só estou aqui hoje de pé porque eu tenho uma cobertura sensacional sobre a minha vida. E muito obrigada. Irmãos,
fique firme, Jesus está voltando. Essa é uma realidade. Não perca tempo com os seus problemas. Parem de olhar para o seu próprio umbigo. Está na hora da gente levantar a cabeça e entender que o evangelho precisa ser pregado. Talvez não do jeito que você quer, mas a sua vida é uma forma de você dizer para outras pessoas que não têm Jesus que se você conseguiu, outras pessoas também conseguirão. Então, bora. É isso aí, forte, hein? É isso. Mensagem. Aline, aponta pra lá e a gente vai terminar com a frase. Pra cá. Podcast recomeçar, porque sempre existe um recomeço. Vamos lá? Arrasou. Podcast recomeçar. Porque sempre existe um recomeço.